Olá, boa noite. Boa noite, está no ar o Rede TV News. Subiu para 2 o número de mortos depois de um deslizamento de terra em Guaratuba, no Paraná. Mais de 20 veículos foram arrastados pela lama. As autoridades ainda não sabem quantas pessoas estão desaparecidas. Segundo os bombeiros, o trabalho de resgate na região é delicado. Técnicos que atuam no local acreditam que alguns caminhões atingidos estão segurando a terra e evitando novos deslizamentos. O volume de lama que se acumulou no asfalto é grande e, por isso, existe o risco da rodovia ceder. O primeiro deslizamento no trecho de serra da BR-376, na altura de Guaratuba, aconteceu ontem à tarde e fechou uma das pistas. À noite, o novo deslizamento atingiu 6 caminhões e 15 carros. Um deles era do prefeito da cidade. Ainda em choque, ele gravou esse vídeo. Uma coisa horrorosa. A montanha veio abaixo, nos carregou para cima dos outros carros e nós só estamos vivos por um livramento de Deus. Não nos machucamos, mas muita gente deve ter se machucado porque é muita terra, muita pedra que veio para cima de todos os carros. A gente quebrou o vidro, saiu correndo com medo que viesse mais terra para cima da gente. A Defesa Civil do Estado não divulgou o número de pessoas desaparecidas. De acordo com o governo, a área atingida é de risco e a concessionária responsável pela via já fazia obras para tentar evitar que a encosta cedesse. Pelo menos 10 trechos de rodovias do Paraná estão com bloqueios por causa de deslizamentos de terra. Hoje foi criado um gabinete de crise que irá definir as providências para liberar as pistas e garantir o atendimento às vítimas. A chuva forte também tem provocado transtornos em outros estados. No Espírito Santo, um trecho do asfalto da BR-101 na altura de Aracruz cedeu. A causa foi o transbordamento de um córrego. A rodovia segue totalmente interditada. Os trabalhos de manutenção da pista devem levar 3 dias, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Fortes chuvas causaram alagamentos na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo durante a tarde de hoje. Uma das principais avenidas de Barueri, na Grande São Paulo, ficou assim, parecendo um rio. Nas imagens registradas por moradores e comerciantes da região, é possível ver vários pontos alagados e carros sendo arrastados. Em Carapicuíba, cidade ao lado de Barueri, a situação também estava complicada. Um motociclista buscou refúgio próximo a imóveis. Na mesma avenida, carros foram abandonados e praticamente cobertos pela enxurrada. Em outro vídeo, a força da correnteza impressiona. Já nessa rua, a água invadiu imóveis. Em Santo André, no ABC Paulista, a plataforma da estação Utinga, da CPTM, quase foi coberta pela água. Segundo os bombeiros, foram mais de 70 ocorrências de quedas de árvores, desabamentos, desmoronamentos e inundações durante a tarde. Bom, e para tentar evitar desastres aí, como esse que aconteceu no Paraná, por exemplo, a Anatel, que é a agência de telecomunicações, determinou agora que as operadoras de telefonia implementem no Brasil uma nova tecnologia. Pois é, o recurso vai permitir o disparo de alertas para pessoas que estão em locais de risco. Adinaldo mora no Alto Santa Terezinha, zona norte do Recife. No inverno, a área é considerada de risco e os moradores enfrentam perigo quando a chuva vem. Quando chove aperreio, né, que teve acidente aí da criança que faleceu e do rapaz também que faleceu. Quem não tem condições de ir para uma casa assim de abrigo, não tem condição, tem que ficar no mesmo canto. Quando a nova medida da Anatel estiver implementada, Adinaldo vai receber uma mensagem no celular avisando sobre situações de perigo, incluindo temporais e enchentes. Cell Broadcasting é uma tecnologia que permite o envio de mensagens em uma localização definida para centenas de usuários ao mesmo tempo. A vantagem, segundo a Anatel, é que os consumidores não vão precisar ser cadastrados. Os alertas sobre desastres naturais serão emitidos pela Defesa Civil e transmitidos pelas operadoras. Esse sistema ele vem como um complemento do sistema já disponível da Defesa Civil, que faz essa comunicação de avisos e alertas através de mensagens de textos curtas, SMS ou através de mensagens em aplicativos de troca de mensagens instantâneas.
né? Mas ele traz algumas vantagens, como, por exemplo, a não necessidade do usuário aderir ao sistema para poder receber essas mensagens, então não tem essa necessidade, então isso faz com que a abrangência, né, no atingimento dos usuários finais na recepção das mensagens seja maior. Nessa nova ferramenta de alerta, a mensagem é sobreposta na tela independentemente do conteúdo que estiver em uso. Um alarme com aviso sonoro toca no celular, mesmo quando o aparelho estiver em modo silencioso. E o alcance dos celulares de quem estiver próximo às antenas de telefonia em área de risco será instantâneo. Segundo a Anatel, as operadoras de telefonia celular deverão implantar a nova tecnologia até dia 31 de dezembro de 2023. 10 pessoas foram presas no Rio de Janeiro numa operação contra o jogo do bicho, entre elas um policial militar e um policial penal. Os agentes do Ministério Público não encontraram o principal alvo, considerado líder da quadrilha. Bernardo Belo não estava no endereço de luxo onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ele já é considerado foragido. Belo é ex-presidente da Escola de Samba Vila Isabel. Ele é apontado como chefe da contravenção e responsável por manter um esquema que tem a participação de policiais. Um deles foi preso em casa, num condomínio em frente à Praia do Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste. É o agente penitenciário Altamir Sena Oliveira Júnior, conhecido como Mizinho. Uma mulher apontada pelo MP como integrante da quadrilha também foi presa. Já na casa de um sargento da PM, foram encontrados R$435 mil e mais de 1.600 euros, o que corresponde a cerca de R$9 mil. Ao todo, a Justiça expediu 26 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão. Uma dessas buscas foi contra o coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, que ocupou o cargo de secretário estadual da Polícia Militar de janeiro de 2019 até agosto do ano passado. A operação de hoje teve início com a investigação sobre o fechamento de um bingo na zona sul do Rio em julho de 2019. Um andar inteiro de um clube em Copacabana recebia apostadores e funcionava com a proteção de policiais militares. Foi a partir das cartelas apreendidas no local e da gráfica responsável pela produção que os investigadores descobriram quem eram os integrantes da quadrilha. De acordo com o GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio, o esquema envolve 3 organizações criminosas voltadas para a corrupção policial e lavagem de dinheiro obtido com o jogo do bicho e casas de bingo em várias regiões da capital. Bom, em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar disse que não compactua com desvios de conduta dos integrantes e que vai punir os envolvidos. Já a Secretaria de Administração Penitenciária falou que também vai acompanhar agora o andamento dessas investigações para tomar medidas cabíveis. 4 homens foram presos no Rio de Janeiro suspeitos de aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Pedro Paulo Neto da Silva, conhecido como Caio Pantera, foi preso no quarto de um hotel de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele comandava uma quadrilha de garotos de programa que dopavam e roubavam as vítimas em um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Outros 3 integrantes do grupo foram presos. Um 5º suspeito, identificado como Fábio de Brito da Silva, continua foragido. Eles se utilizavam de redes de relacionamento, de apps de relacionamento, entravam em contato com as vítimas e assim que chegavam na casa das vítimas, eles dopavam essas vítimas com metanfetamina, numa dose forte. As vítimas ficavam dopadas. Nesse momento, eles faziam várias transferências via Pix, usavam os cartões das vítimas e também roubavam aquilo que era de valor. No apartamento onde Pedro Paulo foi preso, a polícia encontrou drogas que eram usadas para consumo próprio e para a prática do crime. Também apreendeu cartões de crédito, máquinas de pagamento e telefones celulares, além das joias que Pedro gostava de exibir nas redes sociais, onde ostentavam uma vida de luxo. A polícia começou a investigar a quadrilha há 3 meses, quando uma vítima que conseguiu reunir imagens e informações sobre os garotos de programa fez uma denúncia. O homem ficou 2 meses internado na UTI de um hospital por causa da alta dose de medicamento que recebeu ao ser dopado. Na gravação de uma câmera de segurança, a vítima que fez a denúncia aparece dopada, escorada em um dos integrantes da quadrilha. Em outra imagem, paramédicos socorrem o homem. Como ele correu o risco de morrer, os presos podem ser indiciados por tentativa de homicídio. O bando pode também responder por roubo, roubo qualificado e extorsão.
Piorou o estado de saúde de uma professora de inglês de 37 anos e uma adolescente de 14 vítimas do ataque às 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo. Elas precisaram ser entubadas agora. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde. Outras 3 pessoas continuam internadas, entre elas um menino de 11 anos. O ataque foi na última sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã. 3 professoras e uma menina de 12 anos morreram atingidas por disparos feitos por um assassino, um jovem de 16 anos. Ele está em uma unidade de atendimento socioeducativo em Cariacica, na região metropolitana de Vitória. Em Goiânia, um ajudante de pedreiro confessou ter matado uma menina de 12 anos. O corpo da vítima foi enterrado no quintal da casa dele. Reidmar Silva Santos, de 31 anos, foi preso em flagrante. Depois de confessar o crime, ele apontou onde estava o corpo de Luana Marcelo Alves, de apenas 12 anos. O suspeito não revelou o motivo do assassinato e negou ter estuprado a adolescente. Disse apenas que a estrangulou com um mata-leão e ateou fogo no corpo antes de enterrá-lo. Tudo, segundo ele, sob efeito de drogas. Essas imagens mostram a menina caminhando pela rua momentos antes de ser abordada pelo criminoso na manhã do último domingo. Ela havia saído de casa para ir à padaria. A polícia aguarda a perícia para confirmar a causa da morte. No Recife, em uma operação conjunta das Polícias Federal e Militar, 4 homens foram presos e meia tonelada de maconha e crack foi apreendida. É a maior do ano feita no estado. As drogas estavam escondidas num caminhão de mudança na zona oeste da cidade. Segundo a polícia, o carregamento vinha de São Paulo e seria distribuído em Pernambuco e na Paraíba. Rede TV News de volta. Hoje em Brasília foi mais um dia de reuniões para os grupos de transição de governo. O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, se reuniu com Guilherme Melo, um dos coordenadores do grupo de economia da equipe de transição. Haddad é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda. Já o grupo de Justiça e Segurança Pública concluiu os relatórios com temas que foram levantados durante as reuniões desde o início da transição de governo. Uma das propostas que será encaminhada ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é o reforço no combate aos crimes ambientais. Para isso, uma nova diretoria deve ser criada na Polícia Federal. O Grupo de Trabalho Justiça e Segurança Pública vai aprovar os primeiros 17 relatórios, abrangendo todos os temas que estão no escopo do grupo, temas como crimes ambientais, com propostas importantes como a criação de uma diretoria específica na Polícia Federal para crimes ambientais, atuação especialmente na Amazônia, claro que não apenas, mas principalmente, assim como também vamos sugerir ao Grupo de Trabalho de Meio Ambiente a revogação de alguns atos que foram adotados ali, que tem impacto na repressão criminal. Durante a tarde, a esposa de Lula, Janja da Silva, participou de reuniões no grupo de mulheres. Já o grupo de saúde se reuniu para debater sobre a saúde suplementar e saúde da população negra. A reunião do grupo de educação foi cancelada. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que bloqueou bens da legenda para o pagamento de multas. Pois é, o partido foi multado depois de divulgar um relatório que pedia anulação dos votos do segundo turno nas eleições presidenciais sem indicar provas de fraude. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Igor Damasceno, direto de Brasília. Oi, Igor. Boa noite. Olá, Érica. Boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. Valdemar Costa Neto disse que estuda todos os meios possíveis para garantir o direito de liberdade de expressão e, sobretudo, garantir o direito de contestar o resultado das eleições quando há, segundo ele, dúvidas a respeito da integridade das urnas eletrônicas. A nota foi enviada depois que o Tribunal Superior Eleitoral bloqueou cerca de 13 milhões de reais do PL. O montante foi bloqueado à determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele alegou que o PL teve litigância de má-fé ao divulgar sem provas falhas nas urnas eletrônicas que elegeram Lula como próximo presidente da República e multou o PL em 23 milhões de reais. A chamada litigância de má-fé ocorre quando alguém abre um processo na justiça de forma abusiva, sem provas e com o objetivo de alterar a verdade dos fatos. Neste
neste momento, a cúpula do PL oferece aos parlamentares da legenda um jantar num restaurante daqui de Brasília. O encontro também serve para discussões políticas e um dos temas é o futuro presidente do Senado Federal e também o futuro presidente da Câmara dos Deputados. O PL tem a maior legenda do Congresso Nacional e quer eleger o próximo presidente do Senado. Para isso, busca apoios. Um deles é o do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O partido anunciou hoje apoio à reeleição de Lira à presidência da Câmara e, em troca, quer o apoio dele e do Partido Progressista, a qual Lira faz parte, para que o PL se eleja o presidente do Senado Federal. Inclusive, Lira conseguiu um feito inédito. Além de conseguir o apoio do Partido Liberal, conseguiu também o apoio do principal opositor do PL, o Partido dos Trabalhadores. Só que o PT, a negociação com ele gira em torno da PEC da transição. Vamos conferir na reportagem. A PEC da transição já tem o número mínimo de assinaturas para começar a tramitar, mas as discussões sobre a proposta só começam oficialmente na semana que vem, quando haverá reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse que mesmo com o tempo apertado, a casa tem o compromisso de aprovar a proposta antes do orçamento para o ano que vem. Há um compromisso realmente da apreciação da PEC pelo Senado Federal para que possamos ter concretizado o programa social a partir de janeiro. Seria muito ruim se chegássemos em janeiro com a necessidade de reduzir o valor. Após quase um mês de negociações, o texto proposto pelo futuro governo encontra muita resistência. A estratégia é fazer as alterações durante a tramitação no Senado, para não perder tempo. Boa parte dos senadores não concorda com o tempo em que o Auxílio Brasil deve ficar de fora do teto de gastos. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse que manter o benefício fora do teto por 4 anos é irresponsabilidade. Não adianta querer numa mão dar os R$600 e na outra gerar inflação, gerar aumento de juros, que no final esses R$600 não valerão, né, os mesmos R$600. Vai perder o poder de compra da moeda. E é isso que a PEC apresentada traz e, com isso, engana a população. Hoje, o dia foi cheio na Comissão Mista de Orçamento e na presidência do Senado. Parlamentares discutiram as divergências no texto. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, concorda que o auxílio fique de fora do teto durante toda a gestão de Lula, mas admite que mesmo no partido que apoia o novo governo, não há consenso sobre o tempo em que o teto será extrapolado. Tem divergência, muita gente não, mas tem divergência. A expectativa é que o texto da PEC seja votado em plenário do Senado na semana que vem. Depois seguirá para a Câmara. Aliados do presidente eleito vão tentar evitar que deputados mudem o texto, para dar tempo de promulgar a PEC antes da votação do orçamento do ano que vem. Para facilitar as negociações, esperam contar com um aliado importante, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Hoje, PT, PCdoB e PSD declararam apoio à recondução de Lira à presidência da Casa. Ampliar essa base política para dar governabilidade e estabilidade ao presidente Lula, ao Alckmin, para a gente fazer um grande governo e que todas as propostas que foram pactuadas na eleição nós possamos cumprir e tocar no coração daqueles que mais precisam. O apoio à reeleição de Arthur Lira e a aprovação da PEC da transição é tema da rodada de opinião de hoje. Parece que finalmente a equipe de transição acordou para um dos principais fatores nessa discussão sobre a PEC da gastança, o calendário. São 20 dias úteis para votar a emenda em 2 casas, em 2 turnos. E qualquer alteração no texto atrasa as votações que, num cenário normal, leva 5 sessões entre um turno e outro. E, embora o processo de tramitação tenha de fato começado, não há acordo sobre o tamanho do cheque em branco ao PT, nem o valor, que pode chegar ao absurdo de quase 200 bilhões de reais para gastar, nem do tempo da, abre aspas, licença para furar o teto. Pode ser 1 ano, 2 ou o mandato inteiro de Lula.
Nesse formato, dificilmente vai conseguir o apoio de 49 senadores e 308 deputados. É aí que entra outra negociação e a moeda de troca será a articulação para reconduzir Arthur Lira e Rodrigo Pacheco ao comando do Congresso Nacional. A aprovação da PEC da transição e a reeleição de Arthur Lira são assuntos interligados, com a diferença que Lira largou na frente, da aula de política. A necessidade de aprovar a PEC para manter os R$600 do Auxílio Brasil, uma promessa de campanha, inverteu a ordem dos fatores. Normalmente, o presidente assume, forma a base aliada e lança candidato para as presidências da Câmara e do Senado. Dado o prazo apertado, o governo eleito decidiu encurtar o caminho. Fechou o apoio à reeleição de Lira e Pacheco em troca da aprovação da PEC. Ambos detêm grande ascendência sobre as bancadas, comandam um orçamento secreto, que é aquele dinheiro na veia dos parlamentares. Entregam a PEC a Lula, mas aí Lula vira refém do Centrão. A alternativa seria diminuir a força dos presidentes do Legislativo, formar blocos com siglas como MDB, PSD e União Brasil, em troca de ministérios e contar com o STF para acabar com o orçamento secreto. O PT escolheu o atalho. Vamos ver que preço cobrará no futuro. Uma campanha para a adoção de cães e gatos resgatados em Brumadinho, na Grande BH, se inspirou no clima da Copa do Mundo para sensibilizar futuros tutores. Os animais participaram de um ensaio fotográfico, prontos ali para torcer pelo Brasil e conquistar uma nova família. Olha que legal. O clima na casa desta família, em Belo Horizonte, é de torcida pelo Brasil. Até os pets estão uniformizados. O Hulk e a Beca foram adotados há 8 meses. São amores, amigos, eu tenho só a agradecer porque fazem muito bem para minha família e fazem muito bem para gente. Os cães da Danúbia passaram os últimos anos sob os cuidados da mineradora Vale. Eles foram resgatados após o desastre provocado pelo rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho. A ideia inicial era adotar só o Hulk, mas quando os novos donos viram a Beca, não resistiram. Ela é mais ativa, o Hulk é mais quietinho, mais tranquilão, mas é o tempo todo. Ela brinca o tempo todo, ele é mais do carinho. Desde 2019, a Vale disponibilizou alimentação e tratamentos para mais de 700 animais domésticos que estavam em situação de risco nas comunidades atingidas pela lama. 438 foram adotados e outros 290 ainda aguardam um lar. Para chamar a atenção dos interessados em adotar cães e gatos, a mineradora promoveu uma campanha inspirada na Copa do Mundo. Os pets disponíveis foram escalados para um ensaio fotográfico. Os animais usaram uniformes da seleção e acessórios em verde e amarelo. Nesta escalação, ganharam apelidos que lembram o nome de jogadores convocados para a Copa do Catar: Ney Dog Júnior, Éder Milicão, Ridogson e Cão Zemiro. A gente juntou as duas coisas, né? A causa animal também bastante em voga, né? Então aproveitamos e juntamos os dois temas para produzir aí esse ensaio, né? A Vale produziu esse ensaio que ficou bem legal. Na internet, a página Me Leva Pra Casa apresenta fotos, descrição de porte e perfil social dos animais disponíveis para adoção. Nesta causa, a torcida é em dose dupla. Torcendo bastante aí para essas duas, né, para que os dois, né, nos tragam alegria, né? A Copa, que o Brasil vem aí coroado, né? E que para que esses animais também tenham um lar, né? Que para eles também o troféu para eles é ter um lar. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.